nós estamos aonde? Itabi. Então nós estamos nesse setor aqui. O Morro do Cristo está por aqui. Entendeu? Nessa área aqui. Corresponde às rochas do Grupo Nova Lima. Lá, ó. O que lê lá para nós? RNL, Nova Lima. Aqui, ó. Só para aí. Abaixo. É. Nova Lima, bro. Lê em português embaixo. Ah, tá. Clorita, xisto, rocha metalvulcânica, dolomito, grauvaca, quartzito, formação ferrífera, conglomerado, rocha de quartzo. Sim. Correto. Olha só. Algumas áreas próximas. Então, como nós podemos ver, é um conjunto de rochas distintas que tem por aqui, né? Nessa área que nós estamos. E aí, o que acontece? Cada conjunto de rochas desse... É o Morro das Pedras. Jonathan da nova geração. Pera aí, vamos lá. Presta atenção. Aqui então nós nesse momento nós estamos num conjunto de rochas distintas. Lembrando o seguinte, que a área verde é a área que a cidade está, por exemplo. Então entre a cidade aí embaixo, ela está nessa área que está em verde. Que essa área em verde é o quê? É a mais antiga. Vocês estão vendo lá, o nome daquilo é legenda. Então a legenda do mapa geológico está de que maneira? Tô filmando. Gente, a legenda do mapa geológico, como nós podemos observar, ela é feita de que maneira? As rochas mais antigas ficam na base da legenda. As mais novas ficam no alto da legenda. Então o verde, por exemplo, está lá na base da legenda. São as rochas mais antigas. Elas estão aflorando aqui, né, nessa área toda, no entorno. Então vocês podem ver que a área verde tem uma mancha, não tá? No meio de outras cores. Essa mancha é exatamente o que está em torno da gente, onde as nuvens estão alcançando. Parece que as nuvens estão cobrindo, não estão, as montanhas? Estão. Então, na verdade, elas estão cobrindo o quê? Estão cobrindo isso aqui, ó, em nossa volta. Então, na verdade, aqui, a sensação é essa, nós estamos parecendo num buraco. Não, ou seja, o nome disso é uma depressão. Então nós está numa depressão. Estamos. Então o que acontece? E essa depressão onde aflora o embasamento cristalino, igual Belo Horizonte, igual aquela área lá que nós vimos no condomínio chique, né? Então aqui é um domo. Eu vou explicar o que é isso. Que é um domo, aqui é domo, aqui é um domo. Lá em Caeté, ó, a região de Caeté é domo também, né? E aqui o quadrilátero com esse conjunto de rochas distintas, metamórficas, que tem uma riqueza mineral extraordinária. O quadrilátero ferrífero, para o tamanho dele, 1 quilômetro quadrado, ele é incrivelmente rico em recursos minerais. É uma das áreas no mundo que tem maior concentração e variedade de recursos minerais. Então, para você ter uma ideia, mais de 60, entre 60% e 70% do minério de ferro produzido no Brasil sai do quadrilátero ferrífero. Lembrando que o Brasil é o maior produtor de minério de ferro do mundo. Passou na frente da Austrália. Então, se o Brasil é o maior produtor de minério de ferro do mundo e cerca de 60% do minério de ferro sai do quadrilátero, então imagine vocês o nível de concentração de minério de ferro nesse lugar. Então é um lugar inteiramente diferente do ponto de vista geológico e do ponto de vista dos recursos minerais. Mas o minério de ferro é apenas o principal. E na verdade você tem um outro conjunto, né? Ou seja, aqui você tem gemas. Aqui ontem mesmo nós estávamos comentando, né? A gente viu, aqui existe uma gema que só ocorre aqui, que é o topázio imperial. É uma gema que só no quadrilátero ferrífero é encontrado. Não existe em lugar nenhum do mundo o topázio imperial, só aqui. Então é extremamente valorizado o topázio imperial, é explorado aqui desde o Brasil colônia, né, na região. E então há essas condições peculiares que a gente observa na região do quadrilátero que são típicas daqui. Bom, por que então que a gente tem tantos recursos minerais à disposição? Primeira coisa é observar que a erosão ela gastou o quadrilátero, ou seja, ao longo de mais de 500 milhões de anos foi sendo arrasado tudo. E aí
esses recursos que foram formados em condições específicas, ontem a gente viu as gemas, por exemplo, condições de alta pressão, né, dentro da crosta, condições específicas de metamorfismo, ocorreram aqui. E como que essas gemas estão tão à disposição? Como é que é tão fácil achar essas gemas? Se elas precisam de condições de alta pressão para se formar. Condições de alta pressão só ocorrem no interior da crosta, não é isso? Mas como que essas gemas estão tão fáceis de achar por aí? As pessoas garimpam nos vales dos rios aqui dentro e acham. Como que isso é tão fácil? Isso é tão fácil porque, na verdade, ao longo de mais de 500 milhões de anos, 500 milhões de anos, ao longo do Fanerozoico todo, ou seja, o éon Fanerozoico, lembrando lá da tabela geológica, a erosão arrasou isso aqui tudo e esses recursos minerais que foram formados lá no interior da Terra, ou seja, em condições de subsuperfície, eles foram expostos, porque simplesmente foi sendo gasto e foi sendo exposto. Outra coisa curiosa do quadrilátero é que aqui nessa região é uma região instável tectonicamente, ou seja, é uma região que tem uma certa tendência para ter sismo, né? Ter abalo sísmico. E aqui na região, grandes abalos que possam danificar, por exemplo, as moradias, as construções, ainda não foram registrados, mas existem evidências. E a gente fala em tempo geológico, então a gente fala, por exemplo, evidências que isso aqui está ocorrendo nos últimos 2 milhões de anos. 2 milhões de anos é muito pouco tempo na escala de tempo geológico. E aqui na região está ocorrendo, principalmente em torno desta unidade, que é chamada Complexo Bação. E nós estamos justamente em uma dessas bordas, né? Então, no entorno dessa unidade ocorrem o quê? Essas linhas pretas que vocês estão vendo aqui, ó, elas são falhas